Vocês todos, vocês todas. Queria só rapidamente, mas é importante agradecer, né, essa oportunidade de que a gente possa apresentar e compartilhar um pouco da nossa experiência, né? Ela, do ponto de vista de história, ela já tem um certo tempo de maturação, mas de execução, de fato, ela teve início de 2023. Esse projeto que a gente apresenta, ele está sendo implantado no município de Itabuna, né, região sul da Bahia, né, onde a gente mantém vínculo com a Universidade Federal do Sul da Bahia, como professores, né, eu, Regina, e um grupo de mais 8 professores, tá? Eu queria, então, fazer a partir da apresentação e colocando os elementos dentro da estrutura que foi proposto pelo grupo, né, pela veracidade, pela organização do grupo, que é discutir a questão de ATIs, áreas de risco, mas apresentando um pouco algumas questões relacionadas à história, né, como a gente chega até aqui, um pouco da implantação, as parcerias e alguma avaliação e perspectiva de futuro, tá? Bom, eu começo com um fragmento do histórico, do que significa essa questão da reabilitação urbana, no caso, em Itabuna, né? Eu não fiz uma apresentação inicial, só para me colocar, eu sou Joel, né? Joel Felipe, sou arquiteto urbanista, e hoje na Federal do Sul da Bahia, né? E coordeno um programa de extensão, pesquisa e ensino chamado NEIC, Núcleo de Estudos e Intervenções das Cidades. A professora Regina também, né? É parceira do NEIC e está dentro desse projeto, né? Ela é historiadora, né? Fazendo parte de uma equipe que ela é pluridisciplinar, né? Bom, queria inicialmente, tem uns pequenos videozinhos iniciais, eu espero que tenha um bom funcionamento para vocês. Se tiver alguma coisa que não está funcionando, vocês me falam, tá bom? O mês de dezembro de 1967 teve céu cinzento durante quase todo o tempo. E em alguns dias, a chuva persistia por 24 horas. O histórico de inundações, né, que ocorrem nessa cidade, né, que é o nosso objeto de trabalho agora, ele já é longo, né, porque é um rio Cachoeira, né, que é importante, super importante, é o principal rio da bacia, né, que vem do interior do estado até desaguar em Ilhéus, né, no oceano. Ele já tem essas datas que nós separamos aqui, né, de sempre a gente tem esses processos. Então, eles são, na verdade, recorrentes. Eram recorrentes num processo mais lento, né, mais espaçadamente. E agora que nós temos observado que são mais frequentes, né, obviamente, colocado aí junto à discussão óbvia que a gente tem das mudanças climáticas, né, com todos esses fenômenos que estão atingindo e que transformam áreas que eventualmente não seriam de risco, mas sim, são transformadas em áreas de risco, né? Essas duas, no intervalo, né, essa de 1967, sempre no final do ano, né, dezembro, e agora de 2021, veja que esse ano nós sofremos mais uma, né, não foi do mesmo porte de 2021 para 2022, mas de 2022 para 2023 a gente sofreu também, né, um alagamento, na verdade chegou a enchente, né, dentro dessa classificação, alagamento, enchente, inundação, foi uma enchente, né, de graves proporções e que as pessoas tiveram que ser retiradas, muitas pessoas foram retiradas também da área, né. Aqui a gente mostra algumas situações causadas, né, essas cenas de destruição causadas pela força da água do rio, né, do rio Cachoeira, como vocês estão acompanhando aqui, né, muitas casas foram derrubadas, né,
pela força das enchentes. Aqui a gente está fazendo uma vistoria logo nos primeiros dias de janeiro, né? Depois é um estado de bastante mobilização e comoção, né, na região por conta dessa inundação. Então, vocês veem as margens do Rio Cachoeira no estado de destruição completa, né? Força subiu, chegou a subir 10 metros, né, de altura do nível do rio, né? Esse rio já é um rio bastante poluído, né? Então a gente tem vários estudos que demonstram até a origem dessa poluição. Ela é bastante uma poluição formada urbana, por conta, né, de esgotos, etc., mas também advém a montante do rio, né? Na sua cabeceira, ele está muito ocupado com a agropecuária, né, especialmente a pecuária, então, que varrem, né, todos os dejetos, né, de animais, né, que ocupam onde tem as suas nascentes, né, dos seus afluentes, varrem para o rio. Então, ele chega já no município de Itabuna, bastante poluído já, né, e tem todo um esforço aí de recuperação dele. Esse é um quadro do portal G1, né, no início de janeiro de 2022, já, né, em que apontava a quantidade de mortos, os municípios em emergência, os municípios afetados, entre eles o de Itabuna, né, com 2 mortes, né. Aqui, para nós situarmos um pouquinho melhor, uma vez nós estamos um pouco fora do eixo de discussão, né, de hoje de manhã, do Paulo e da Luciana, a gente está, então, na Bahia, né, a gente considera a região sul da Bahia, essa que está em rosa um pouco mais claro, e o extremo sul da Bahia, a gente considera a região mais próxima da divisa com o Espírito Santo e Minas Gerais, né? Então, nós estamos no sul da Bahia. Essa, pintado de vermelho, bem no meio, é Itabuna, né? É a maior cidade da região, hoje está em torno de 220 mil habitantes, né? E o mapa à direita, nessa vista aérea, a gente vê a área urbana de Itabuna, o rio Cachoeira, né, que atravessa, e a localização do Gogodaema. Então, o que nós podemos observar aqui, né, pela localização da seta, que o Gogodaema, ele faz parte, ele é cortado, esse núcleo, né, vamos dizer, de habitação subnormal, ele é cortado por um rio que ele está canalizado, né, ele chama Rio Icó, que faz parte da bacia do Rio Cachoeira. Então, aí, tendo de 1 quilômetro depois que um rio, que na verdade é uma coleta de esgotos, né, de todo o bairro, né, dos bairros do entorno, ele acaba desaguando no Rio Cachoeira. Então, o Rio Cachoeira extremamente, hein, dá para ver, né, esse azul mais forte, mais largo, ele se enche e não consegue dar vazão, e aí retorna a água, e os afluentes não conseguem dar vazão também, portanto, essa área de inundação, ela se esparrama, né, no entorno do Rio Cachoeira e seus afluentes. Bom, como foi dentro do Gogodaema, a gente estava colocando um pouco as bordas do Rio Cachoeira, né, essa situação, quer dizer, a madrugada, né, do dia 24, que ocorreu, começou a partir de uma precipitação muito elevada, a partir já do dia 25, né, a gente já tem a situação ainda que o rio não tinha normalizado, né, então as pessoas ilhadas, aqui algumas cenas, né, dessa área, a gente vai ouvir falar do bairro Gogodaema, que ele faz parte do assentamento do Gogodaema, faz parte do bairro Sairim Alcântara, né, que é uma área muito central em Itabuna, né. Parece que atingiu, né, ali até, talvez, o metro, até as janelas, mas não, foi muito mais grave, né. Então, aqui uma pequena gravação feita por um morador, né, enquanto a água não baixava, que eu vou passar para vocês agora. Eu vou dar aí no bairro Faria Alcântara aí. Essa é a situação do povo aqui, ó.
após uma semana, né, depois dessa inundação, nós estivemos na área, né, quer dizer, como eu disse, a gente foi um estado de muita preocupação, né, em relação ao que estava ocorrendo e como nós poderíamos atuar. Então, nós pedimos à prefeitura que nos levasse nas áreas mais atingidas, para que a gente pudesse pensar um apoio que fosse além da necessidade de solidariedade, de entrega de mantimentos, alimentação, enfim, né? E aí nós visitamos a área, essa pessoa que está ali conversando com a gente, né, nessa pequena ponte, é Rodrigo, essa pessoa da comunidade que gravou aquele áudio, depois nos passou, né? Nesse momento, nós estamos com os membros do núcleo, né, do nosso núcleo de extensão, e programa de extensão, junto com o funcionário da prefeitura e já com professores da Unime, né, que ela, quer dizer, agora é a Anhanguera, e que tem o curso de arquitetura. Então, nós tínhamos um contato com eles para que pudéssemos fazer alguma atividade conjunta, né. Então, aqui é esse aspecto. Claro, uma semana depois, as águas já tinham baixado, então dá para ver as condições em que saneamento, por exemplo, as pessoas jogam esgoto, né, diretamente no córrego, né, esse seria o rio Icó, né, um canal, e aproveitaram, inclusive, as paredes do canal, já construído pela prefeitura, né, um canal a céu aberto, né, para construir as paredes das casas, né. Então, essas casas, elas foram totalmente cobertas, né, até o teto, né, até os telhados, né. Aqui um pouco da característica do lugar, ainda persistem algumas casas em material mais precário, como madeira e tal. E aqui dá para ver a partir dessa foto, aonde, né, em alguns trechos, a água atingiu, né. Bom, mas não só Itabuna, na verdade, ela sofreu com todo esse processo. Aqui eu trago uma montagem, né, para quem não conhece a região, Itabuna, ela não está no litoral, né, ela está localizada a cerca de 25 quilômetros de Ilhéus, que é a cidade turística mais conhecida, né, e o Rio Cachoeira, então ele está a uma cota de 100 metros do nível do mar, depois ele vai descendo lentamente até Ilhéus. E quando tem essas ocasiões de cheias, né, enchentes, todo o material orgânico de plantas aquáticas que vivem no Rio Cachoeira, que vem desde a sua nascente, como eu tinha dito, eles são carreados quando enche, eles ficam paralisados nas bordas, né, e quando enche ele vai adiante e deságua no oceano. Então vocês estão vendo algumas fotos feitas na praia, né, que a gente fez, aqui lembrando o meu querido companheiro Paulo Romano, a gente colocou uma foto aqui da estaiada. Bom, e aí vocês veem mais na situação dramática, porque existe essa planta aquática muito conhecida como baronesa, né? Ela é o nome dela popular. E a baronesa, ela chega em grande volume, cobre totalmente as praias, né? E vem, inclusive, trazendo animais, né? Caranguejos, muitos caranguejos foram presos, então houve todo um processo também, né, de um enorme dano ambiental em relação a isso. Aproveitando também uma fala da manhã, né, da companheira Luciana, da UFABC, ela trouxe essa questão dos mapeamentos de risco, né, que foi feitos pela CPRM, e Itabuna já tem esse aqui é de 2019, como vocês estão vendo. Então, essas áreas nesse mapa, eu não quis ampliar, porque eu não queria me pautar muito nisso, mas ela já vai apontando os lugares que eram passíveis, né, de alto risco, de baixo, médio e alto risco, né, e o Gogodaema certamente estava, porque ele estava já numa cota de inundação, né. Bom, chegamos no projeto de reabilitação urbana e ambiental do Gogodaema. O que ocorreu? A partir dessa repercussão enorme que teve, quer dizer, as chuvas foram, né, aterrorizantes, vamos dizer assim, no sul da Bahia, mas ela parece que veio caminhando naquele ano, né? E descendo no Minas Gerais, né, na região metropolitana, em São Paulo também, especialmente, vocês devem lembrar de Franco da Rocha, né, que sofreu bastante com deslizamentos, né, de encostas, né, com mortes, pessoas soterradas, enfim. Então, foi nesse período, para a gente contextualizar. E o CAL sensível, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo Nacional, sensível a questão, acabou criando, eles vinham fazendo vários editais que
tentavam atender uma possibilidade de incentivo que toda a categoria, né, dos arquitetos, das arquitetas, pudesse trabalhar com a TIS, com a assessoria técnica em HIS, então fez vários editais, e um deles foi específico, né, o edital número 5, para lidar com as questões das áreas atingidas, né, por riscos. E a gente encaminhou um projeto, né, solicitando recursos, a gente foi contemplado com o valor de R$250 mil, né, a gente foi o projeto que venceu, né, eram 17 projetos, a gente ficou no projeto em primeiro lugar, né, nesse edital, e a gente, a partir daí, tinha um cronograma para atuar. Mas isso foi em agosto do ano passado, e aí demora um certo tempo ainda para maturar, para passar, para detalhar a questão legal no CAL, e aí a gente só teve o recurso liberado em dezembro, e aí a gente começou. Para falar rapidamente para vocês em relação ao projeto, né, a gente, para vocês verem a localização, necessidade, né, a Prefeitura Municipal, né, de Itabuna, e a localização do Gogó da Ema, a Prefeitura nessa ovalóide e o retângulo Gogó da Ema. E olha a proximidade com o Rio Cachoeira, né, como vocês podem observar, né, a zona urbana do município, né. Nós, como critério de delimitação de área de atuação, nós trabalhamos com uma ZEIS, que está demarcada pelo plano diretor, essa Z23, né, está em verde, circulado, e aí, porque possibilitava, já é um assentamento subnormal, né, facilitava que a gente pudesse atuar. Então, vocês vão ver que dentro dessas Z23, a gente tem o rio Icó, né, que ele é formado por dois rios, um do São Caetano e um que vem mais abaixo, né, ele é o duas barras, né, então eles se juntam e viram um canal canalizado até desaguar no Rio Cachoeira, que seria essa mancha azul clara, que está mais a norte, né. Esse é o levantamento que a gente fez, a gente não tinha nem muitos dados em relação à área, mas, então, portanto, é meio precário o levantamento naquele momento, né, há 8 meses atrás, pouco mais, 10 meses atrás. E aí a gente vê, então, o levantamento, a gente estaria atuando dentro dessas essas EIs, em torno de 250 domicílios, mas isso é feito através de uma foto aérea do Google Earth, então a gente não tem certeza ainda, né? A ideia era aplicar, então, a lei de ATIS, né, 11.888, 2008, o REURB, né, que é de 2017, portanto, nós queremos chegar até a regularização fundiária, né, para como todo esse projeto, e dentro de umas leis, né, então era uma conjugação aí de esforços no sentido de garantir, usar as leis federais para a gente poder fazer o trabalho. Quais são as etapas que a gente tem? A gente fez um curso de extensão, agora a gente já passou por essa etapa, vou mostrar os resultados, né, eram 6 semanas, depois pesquisa, levantamentos, 12 semanas, formulação de propostas de ação, mais 5, depois elaboração de estudos e projetos, implementação das ações e relatórios e publicações, né, janeiro a dezembro, portanto, é um período muito curto, né. Aqui a gente começa o curso, esse desenho que passou a ser nossa logo, eu gostaria de explicar para vocês, né, é uma EMA, né, estilizada, e ela foi desenvolvida pelos alunos do EMAL, né, do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura, né, que eu falei, da Anhanguera, e ela representa um pouco da nossa solicitação, que era o quê? Né, a gente tem o mito de Noé, né, e da arca, em que depois que baixaram as águas, ele joga uma pomba e a pomba retorna com um pequeno ramo de oliveira, né? Então, um pouco da ideia que a gente quis dar é que a EMA, né, da EMA, ela retorna, né? Ela está voltando com um sinal de vida, um pouco dessa relação que foi criada e passou a ser chamada, então, de Rua Gogó da Ema, né? Reabilitação Urbana Ambiental do Gogó da Ema, né? O curso, ele foi estruturado, isso aqui é importante, né, não quero dar muito detalhe, mas ele é importante porque ele estrutura a própria intervenção. Nós dividimos em 8 eixos de atuação, e esses eixos, eles são, cada um era uma aula do curso de extensão, né, e ele já faz parte da composição de equipes, assim, os estudantes, né, então,
cada um desse quadrado, né, azul, projetos urbanos de arquitetura, regularização fundiária, projetos de infraestrutura, memória e mobilização comunitária e diversidade, saúde comunitária, educação ambiental e gestão integrada de resíduos sólidos, identificação e estudos de ações de prevenção de riscos e atividades culturais de juventude, esses 8 eixos são 8 aulas, 8 docentes, e que teriam nesse nosso projeto do CAL, um conjunto de monitores, aí não para todos, né, porque alguns são grupos um pouco menores, né, esses monitores são profissionais já formados da cidade, entre arquitetos, psicólogos, assistentes sociais, bacharel em artes, né, já estou falando de cabeça quem foram as pessoas selecionadas em processo seletivo, né, e os estudantes do curso de extensão, esses estudantes, eles são, ao final do curso de extensão, eles são incorporados nesses eixos para atuação. Então, o curso de extensão, ele prepara a intervenção. A gente não chega já na área dizendo que não vamos resolver nada, mas a gente preparou no curso de extensão esses estudantes. Essa é a composição, né? A gente acabou ampliando, mais pessoas tiveram interesse, a gente colocou, né, uma margem maior e até 45 pessoas participaram, né? Inclusive a Defensoria Pública mandou 2 servidores, enfim, né? Então você tem uma composição entre estudantes da UFSB, do IFBA de Ilhéus, né, Instituto Federal da Bahia, da Anhanguera. Aqui a gente, em vermelho, nós não temos nenhum interesse em relação à arquitetura, mas aqui é financiado pelo CAL. Então a ideia era a gente mostrar para o CAL, no projeto, que tinham arquitetos e arquitetas envolvidas, né? Então, essa é a composição. Tinha profissionais da cidade, além de principalmente, e é estratégico para a gente, moradores do bairro do Gogordaema, que são 6 moradoras, né? A gente selecionou 5, né? Não houve a 6ª pessoa. Lideranças populares, que era de Itabuna, a gente acabou envolvendo aí uma liderança que é do conselho, presidente do Conselho de Mulheres, né? De Itabuna, e uma cacica, né, de Tupinambá, que é de Ilhéus. Então, na verdade, a ideia era estratégica para que a gente pudesse contar com ela, inclusive com a perspectiva de depois fazer a replicação, né, replicar essa experiência ou envolvendo os moradores. E, é claro, os moradores sendo envolvidos possibilitava uma circulação na área com muito mais né, possibilidade, enfim, permeabilidade na área, né, e confiança, inclusive, da comunidade em relação a nós. Então, para vocês verem aqui já em funcionamento, né, o curso, essa composição dessas pessoas, desse grupo, algumas atividades aí de aulas e dinâmicas, né, uma das professoras, Fabiana, aqui é o microfone, né, a gente fez, um parceiro nosso importante é o Lar Fabiano de Cristo, é uma entidade que já faz um serviço de um trabalho comunitário nessa área, né, há muitos anos, há 40 anos, e cedeu a sede deles, né, um lugar que a gente pudesse fazer essa formação. Então, aqui aspectos da aula, aqui está a professora Regina, né, que está aqui com a gente, né, cuidando da questão de memória e organização comunitária. Então, eram sempre uma aula de 3 horas, né, e aí algumas dinâmicas que eram realizadas. Professora Fabiana, aqui professora Valerico, um membro da comunidade, né, sobre práticas sustentáveis. Veja, então, cada eixo daquele teve uma aula de uma professora, e aí, um professor, e depois a gente fazia algumas dinâmicas, né, era sempre essa ideia de fazer alguma coisa prática, né, até porque os grupos eram muito heterogêneos, né, então você tinha gente formada, né, na graduação, já estudantes da graduação, moradores, né, ou algumas pessoas sem o ensino médio completo. Então a ideia era que a gente pudesse fazer algumas dinâmicas que pudessem ser compreensível para todas as pessoas. Aqui é uma das arquitetas, né, Amanda, e Geisa, que é uma líder lá da área, né. Nós usamos, né, como metodologia, uma das metodologias, todas as dinâmicas são metodologia, né, o próprio curso, mas o final nós encerramos o curso com uma visita à área, usando a metodologia do DRUP, que vocês devem conhecer, que é Diagnóstico Rápido Urbano Participativo. A gente vai para a área, as pessoas com seus celulares fotografam e escolhem uma imagem que significa para ela alguma coisa entre potencialidade, problema e potencialidade, né, a ser resolvido. Então, a gente foi acompanhado na das moradoras, aqui é uma delas, né. Aqui a gente visitando o canal, né, no outro contexto, portanto, daquela visita inicial,
mas que dá para ver a situação do canal. E aqui a oficina que encerra o Drup, né? O Drup para quem ainda não fez, a gente fotografa, depois a gente amplia um mapa, né? A partir de projeção, a gente amplia, cria as ruas, né? E aí as pessoas vêm e colocam a sua foto. A gente imprimiu a foto, as pessoas colocam a foto, e aí discute problemas e potencialidades, né? Isso explicita um pouco mais a visão das pessoas em relação à área. Aqui é o mapa já, né, com os dois grupos, eu dividi em dois grupos, que realmente eram grupos grandes, né, para poder fazer essa leitura no Drup, tá? Isso serve, então, para a gente, e obviamente, não é, dali não saíram propostas de atuação, porque agora são outras fases, levantamentos mais acurados na própria área. As parcerias, Instituto Federal da Bahia, o curso de Arquitetura e Urbanismo da Anhanguera, Sul da Bahia Ação é uma ONG de empresários da cidade, lá Fabiano de Cristo, que nos cedeu o espaço, a FAPEX, vocês não vão encontrar o FSB ou o NIIC, né, nosso núcleo, como representante desse projeto, porque a gente não poderia fazer, a gente tinha que submeter via a FAPEX, que é uma fundação de apoio da Universidade Federal do Sul da Bahia, tá? Aqui, indo para a conclusão já, o que a gente tem em estudo nesse momento, né, além de completar o diagnóstico da área, com levantamento domiciliar, que a gente vai fazer agora, né, na próxima semana, a gente tem a ideia de usar a wetland, né, o jardim filtrante, que a gente chama. Então, vocês devem para ver um pequeno estudo. Nesse caso, a gente está numa parceria que não tinha previsto inicialmente, mas apareceu, né, que é uma construtora. Eu nem vou divulgar agora, porque ainda a gente está só no estudo, eu queria passar rapidamente para vocês, mas a ideia é assim, Itabuna, se você vai no censo de 2010, 78% da população tem coleta de esgoto. Só que coleta e joga na rua, né, que chega no córrego, que chega aqui, né, no córrego, nesses rios, né, que a gente falou da composição aí da bacia, chega aqui no Gogó e depois chega no Rio Cachoeira. Então, não é verdade que tem 78% não, o esgoto não é coletado e tratado, né? Isso ocorre em relação a esse núcleo também, que ele fica já quase né, desaguando no Rio Cachoeira. Então, qual que é a nossa ideia? Nós não podemos esperar recursos para a prefeitura fazer coleta de toda a rede, canalizar no sistema tradicional, levar para uma estação de tratamento de esgotos, depois tratar e jogar no rio. Tá? Então, qual é a nossa ideia? Trabalhar com um sistema que ele não é 100%, né, não consegue zerar, né, a poluição do córrego, né, em relação ao esgoto, mas ele pode ser tratado de uma maneira natural, que são esses jardins filtrantes, né. Então, aqui você tem um esboço, né, à esquerda, então, é um detalhe, né, o que seria o canal, né, o gogó da EMA, exatamente, o canal ele faz esse L, né, como se fosse um gogó, né, essa é a história deles. Aqui, lógico, é uma aproximação, é uma maquete eletrônica, né, feita por essa construtora, que está disposta, diz que quer fazer, sim, que tem recursos, quer fazer uma doação, né, está inspirada aqui no Rio Pinheiros agora, né, de São Paulo, enfim, né, que reduziu bastante a poluição. E aqui um detalhe, então são, né, plantas como taboas, enfim, né, e a ideia é que o próprio Gogó da EMA a gente faça a coleta de esgoto e lance aqui, né, para também nós vamos conseguir algo entre 70% e 80% de redução, né. Por último, avanço pactuado com a Prefeitura de Itabuna e Defensoria Pública, a gente criou, a ideia não é só fazer isso, né, como uma intervenção pontual, é uma intervenção, mas ela se pretende ter essa ideia de que ela seja replicável em outros bairros da cidade, portanto, a universidade ela não tem capacidade de fazer. A gente está conseguindo fazer um pouquinho melhor, porque tem as bolsas possíveis, né, para organizar esse grupo todo, de 40 pessoas, mas com recursos do CAL. Vai acabar isso, e o CAL não tem recurso para fazer obra, né? Então, a prefeitura tem que ser nossa parceira para poder viabilizar o financiamento dessas obras que vão ser geradas a partir de, por exemplo, melhorias habitacionais nas casas, que é um dos eixos, né? A prefeitura vai ter que, junto com o governo federal, que consiga recursos, repasse recursos, para que a gente possa viabilizar, porque a gente não quer entregar desenho, né? Desenho, a gente já sabe que não é, a gente já participou de alguns eventos de assessorias técnicas, de ATIs, de grupos, que a gente viu que acaba financiando papel. Papel para entregar para as pessoas é legal, é joia, né? Mas não serve. Então, não adianta, a gente tem que chegar a avançar em obras para essas de melhorias habitacionais, obras de infraestrutura, obras de coleta de saneamento, obras também de contenção e
mitigação de riscos, também trabalhos sociais, né, com comunidade, um trabalho de história, de memória, de organização comunitária, né, de formar um grupo comunitário forte, né, certamente de educação ambiental, né, trabalhar com horta urbana, agricultura urbana, então, enfim, é um conjunto de eixos que a gente colocou. Essa ideia, então, com a prefeitura agora, em paralelo, a gente propôs a criação de um programa municipal de ATIS, né, permanente, mas a atuação prioritária e imediata da reabilitação de essas áreas que foram, que sofreram com as inundações de 2021 e 2022, né, uma lei aprovada na Câmara, nós mesmos formulamos uma minuta para a prefeitura, né, dessa lei, e que se constituiria um escritório municipal de ATIS, né, não existe na região, para vocês terem uma ideia, a Bahia tem 417 municípios, só Salvador tem a regularização em termos de programa municipal, com lei municipal, o único município que é a capital, e não tem mais nenhum município que tenha um programa de ATIS, então a gente acha que esse pode ser um impulso, né, que selecionaria escritórios multiprofissionais ou assessorias técnicas, né, articuladas por profissionais de arquitetura e engenharia, mas também multiprofissional, né, para um trabalho interdisciplinar. É isso, né, eu agradeço, desculpa se eu ultrapassei muito o tempo, esse é o nosso projeto, e tem os nossos contatos, né, Joel e Regina, e do NEIC, né, nesse link que posso disponibilizar para vocês, certamente, tem um pouco mais sobre o projeto, para quem quiser conhecer e aprofundar um pouquinho mais, tá bom? E a gente está sempre à disposição para depois a fase de troca de ideias e mais informações. Obrigado, gente, um abraço.